Oi, boa noite. Oi, gente, boa noite. Peço desculpas aí que eu tive que procurar meu fone de ouvido, que eu achei que eu estava com ele aqui no telefone. Olá, bem-vindos e bem-vindas. Oi, gente. Boa noite. Oi, Andréa. Boa noite, Andréa Alcântara. Camila. Boa noite. Gente, é com muita alegria, com muito prazer que a gente hoje está aqui para mais uma live do CRP. Hoje nós teremos como. Oi, Adriana, Adriana Miranda, boa noite. Hoje a gente vai ter como tema os impactos da pandemia na saúde mental da população negra. E para isso a gente vai ter a presença da nossa colaboradora Iris Maria, com muita alegria que a gente está recebendo Iris aqui. Oi, Fatinha Valença, Sheila. Gente, boa noite. Se possível, quando aqui achei. Ele já mandou a solicitação. Linda, minha amiga. Ele está entrando conosco, está aí fixado o nosso comentário, né? O nosso tema de hoje. Olá, bem-vinda. Olá, Alda, boa noite, né? Boa noite, super Já ia dizer bem-vinda. boa tarde. Quero agradecer muito o convite. Eu vou abrir espaço para você mesma se apresentar, mas assim é importante que eu divulgue, né? Você é uma pessoa de uma história de colaboração no Conselho Regional de Psicologia, com história de destaque no, no Conselho, não só nessa gestão, mas em gestões anteriores. Então, aproveito a oportunidade para agradecer, dizer que é muito importante ter você conosco na saúde mental, na Comissão de Saúde Mental, e todo o teu trabalho, né, de fortalecimento e de investimento na psicologia, por onde você passa, no Fórum de Trabalhadores, no Conselho Municipal de Saúde, onde você está, no ambulatório, onde você está, você ajuda a levantar a psicologia, isso é super importante. A nossa live de hoje também comemora o aniversário de nossa conselheira Gioconda. Então, eu queria, em nome do CRP, dar os parabéns à Gioconda, que também é uma pessoa que tem um importante trabalho para a nossa categoria. Então, pode se apresentar. Bem-vinda, Iris. Então, gente, eu fico muito feliz de estar aqui contribuindo com o debate. É um debate que eu venho apresentando um interesse há algum tempo, né? Eu acho que faz 5 anos que eu venho lendo, estudando, se apropriando, né, da temática do racismo. Mas, anterior a isso, eu queria dizer que eu sou Iris, né? Eu sou psicóloga. Eu me formei em 2002, né, pela Unicap. E logo em 2013 eu entrei no concurso, né, da prefeitura e fui trabalhar no CAPS Infantil. Então eu tenho essa trajetória na saúde mental, já passei por CAPS de adulto, o CAPS AD. E entre toda essa incursão, eu já trabalhei em alguns projetos do Ministério da Saúde, o Caminho do Cuidado, né, tudo voltado na temática e na perspectiva do cuidado e saúde mental, álcool e outras drogas. Atualmente eu sou psicóloga, né, do ambulatório de saúde LGBT Patrícia Gomes e atuo no Conselho Municipal como conselheira, né, pelo CRP Pernambuco.
Entre outras coisas, eu sou antiproibicionista, eu sou antimanicomial e atuo no Fórum dos Trabalhadores Feminista, Mental. Feminista, feminista. sou uma mulher negra, não é? E eu estou aqui disponível para a gente ter esse bate-papo e podemos começar. É bem importante, né? Quando você se localiza, né, nesse lugar de fala da mulher negra, e eu estou aqui me localizando no lugar de fala de uma mulher branca que está comprometida em defesa, né, da população negra e no enfrentamento ao racismo e da construção, né, de uma psicologia antirracista. A gente precisa estar discutindo essas pautas, né, ampliando esse debate, entendendo que nosso papel como mulher branca, né, também é denunciar, questionar, né, provocar reflexões relacionadas ao enfrentamento ao racismo. Então, aí, aqui, no papel de presidente do Conselho Regional de Psicologia, eu quero te dar as boas-vindas e pedir para a gente conversar. Na verdade, uma conversa, um bate-papo que vai ajudar também a ampliar o olhar das pessoas, né, em relação a esse tema da saúde mental. A gente vai discutir a questão da pandemia e o impacto na saúde mental da população negra, compreendendo que todas as diferenças de marcadores sociais vão fazer com que as consequências sejam diferentes para as pessoas, não é? Então, a ideia é que a gente possa conversar. As pessoas que estão nos assistindo, eu gostaria de cumprimentar, agradecer e dizer que vocês podem também contribuir, aproveitar a presença de Iris para fazer perguntas por meio dos comentários e contribuições, como vocês quiserem participar. A ideia é que a gente possa rodar um pouco nessa conversa. Eu queria começar, eu fiz um roteirinho, nós fizemos um roteirinho para a gente se organizar aqui, mas assim, queria começar afirmando esse compromisso do CRP em defesa de uma psicologia antirracista, atuante, né, antirracismo, enfrentamento ao racismo. Para isso, eu destaco a Comissão de Enfrentamento ao Racismo, que é uma comissão que já tem historicamente também trabalhos. Nós temos representantes também no Conselho Federal de Psicologia, pessoas atuantes do CRP que fazem nacionalmente esse enfrentamento, essa luta, né? Jesus Moura, Cessa Costa. Então, historicamente, o CRP se destaca nesse trabalho e é importante que a gente localize aqui. Eu queria que tu começasse falando, pensando um pouco, a gente vai passear em vários temas, certo? Tem Então, temas eu bem estava. nevrálgicos. Aí eu queria que a gente começasse conversando sobre quais são, o que é que você entende pela psicologia antirracista, como é que a gente pode, né, se posicionar ou se dizer antirracista. Então, Alda, eu gostaria de primeiro começar essa fala não, trazendo algumas referências, né, de escritores e escritoras negras e negros, porque eu acho que o escamoteamento dessas falas, né, o apagamento, né, dessas figuras historicamente colocada na sociedade, porque se eu perguntar, por exemplo, a algumas pessoas aqui que estão nos assistindo, quantos atores, né, quantos autores, quantos escritores, escritoras negras você já ouviu falar, já leu, já se propôs a, inclusive, ter, né, dentro do seu acervo bibliográfico. Já Então, eu queria citou, né? fazer, sim, eu queria trazer a fala, né, de Achille Mbembe, que em Crítica da Razão Negra, que ele traz, na verdade, um conceito que é o alterocídio. O que é o alterocídio? O alterocídio nada mais, nada menos é quando você constitui o outro não como semelhante, né? E dessa forma, como você não consegue trazer essa semelhança, você destitui o outro da sua humanidade. Ou seja, você objetifica o outro.
e a partir desse objeto, não é, do outro, objetivando o outro, fica bem intrínseco, não é, que esse outro ele é ameaçador, não é? E como ele é ameaçador, fica também intrínseco a necessidade de aniquilá-lo, de desfazer-se, né? Ou simplesmente de destruir, quando não se pode controlar. E quando a gente vai falar sobre o racismo, especificamente aqui no Brasil, a gente percebe que a estrutura, né, no qual a gente se sustenta é a partir desse aniquilamento desses corpos, não é? Desse não reconhecimento dessa construção do outro, mas sim é um reconhecimento do outro enquanto objeto. Quando você faz a pergunta sobre a questão da qual o papel da psicologia, né, no enfrentamento nessa pauta antirracista, é muito importante a gente trazer esse debate, porque, na verdade, até a nossa profissão, durante muito tempo, ela sempre teve baixa representatividade de pessoas negras. Eu lembro que eu estudei na Unicap e eu era a única aluna negra da turma. Eu entrei no ano de 95, terminei no ano de 2002, né, por conta de uns atrasos, de umas disciplinas, mas enfim. Mas esse debate já estava posto lá, mas de uma forma muito pouco, bem incipiente, não problematizadora, como hoje a gente estamos aqui, né, nesse bate-papo, de poder trazer essa revelação, de trazer essa denúncia, né, de quanto esse fato social ele atravessou e atravessa, inclusive, nossa profissão. Entendo que hoje nós temos uma comissão, né, de enfrentamento. Eu acho que isso é um posicionamento político do CRP, do Conselho Federal, de uns anos para cá, não sei precisar, que eu não procurei saber, mas eu acredito que é um caminho assertivo, porque nós sabemos que a determinação social com relação a, a colocar, né, esse corpo negro, não é, em determinados lugares na sociedade, ele perpassa por uma decisão que não são de pessoas ignorantes, não é? Mas sim de grupos, não é, intelectuais, economicamente falando, porque quando se está na cultura, né, dentro dos sistemas econômicos, e eu vou falar mais precisamente do capitalismo, é preciso realmente ter, não é, um grupo que seja dominado e o grupo dominante. E esse processo vem a partir da colonização dos corpos, não é? Essa colonização, inclusive eu trago aqui também esse conceito de raça. Esse conceito é um conceito racista criado na Europa, não é? Para destituir o sujeito e a sujeita, não é? Negro e negra da sua humanidade e inscrevendo esse sujeito na animalidade. Por isso que hoje a gente entende e acho bom entender por que esses corpos são mais aprisionados, não é? E são mais aniquilados, né? Pela alta taxa de letalidade, não é? E também os encarceramentos em massa dessa população. Então, quando a gente olha com um olhar crítico para esse cenário, é preciso a gente olhar com muita criticidade mesmo e poder questionar os lugares de privilégio, não é? Dessas que Djamila fala, né? Djamila Ribeiro, uma filósofa que atualmente vem debatendo aguerridamente e combativamente o racismo no Brasil, porque ele não só é estrutural, mas ele é estruturante. Eu queria começar a minha fala trazendo essas problematizações. Você já traz um monte de coisas que a gente já vai abrindo o pensamento, assim, né? Eu estava pensando, eu comecei a faculdade em 84, terminei em 88, 1988, e eu estava pensando aqui, obviamente, que deve ter tido falha na minha memória, né? São mais de 30 anos,
mas eu só me lembro de um professor que se dizia pardo, né? O restante todos os professores e professoras estavam, né, se localizavam e estavam no lugar de pessoa branca. E da nossa turma, tinham algumas pessoas que também se localizavam como parda, que se autodeclaravam parda, que na época não tinha essa história de autodeclaração, mas que se identificavam, tinham algumas, e negra, que isso aí eu tenho certeza, minha memória não falhou nisso, né? Tinham duas colegas negras, né? Numa turma bem grande, uma turma de mais de 40 pessoas. Isso traz uma marcação importante e o quanto que essa luta e esse enfrentamento faz com que esse cenário possa mudar. Se a gente for hoje na faculdade, já tem um acesso maior, já tem uma possibilidade maior, né, que não está boa ainda, que a gente ainda não chegou no nível que a gente gostaria, de igualdade, nenhuma dúvida disso, mas a luta ela é capaz de transformar a sociedade. Se a gente, essa coisa da dominação, essa reprodução da dominação, ela está muito encaixada nas pessoas e a gente tem que romper com isso lutando mesmo. Então você trouxe já alguns aspectos da interseccionalidade que eu acho que a gente precisa estar discutindo, não é? Quando se pensa, por exemplo, na maioridade, né, na diminuição da maioridade penal, não se pensa no galeguinho de olho azul ir para uma prisão, né? Está se falando do negro, está se falando principalmente do negro do sexo masculino, mas está se falando do negro, da negra. Então, isso tudo está tudo muito interligado, por isso que é um tema extremamente importante, né? O feminicídio, as violências, eu acho que aí você poderia trazer isso relacionado ao processo da pandemia, já que trazendo para o nosso tema, né? Como é que você vê esses impactos na população negra? Então, partindo dos pressupostos que nós já apresentamos, né, que o racismo ele é estruturante, ele é estrutural, e ele parte dessas elites econômicas, não é? Quando a gente compreende que foi um processo de colonização. Além disso, a gente também pode estar compreendendo o racismo quando, né, a gente estudou, eu não sei se na sua época, a supremacia das raças, e também grupos de cientistas que justificavam, não é, aquilo que a gente chama de racismo, o racismo científico, de que as pessoas negras, elas eram pessoas inferiores, não é? Portanto, elas não tinham o poder da intelectualidade e, portanto, a negação dessa inclusão era posta. E eu vou citar aqui alguns autores, não é? Nina Simone, aqui no Brasil, acho que é esse mesmo, que traz essa teoria da eugenista, que isso, na verdade, apesar de algumas pessoas não lerem esses autores, isso ainda está muito no imaginário, não é? No imaginário social. Nina Rodrigues, um médico, né, que acreditava nessa teoria da inferioridade das pessoas negras, e a gente viu, né, nesse processo de pandemia, como você está trazendo muito bem, que é um dos objetivos desse nosso diálogo, que nesse processo da pandemia, quando foi deflagrada, né, lá em março, né, toda uma orientação e organização sanitária, que, na verdade, ela teve a sua fundamentação e a sua evidência científica a partir do distanciamento e do isolamento social. E aqui no Brasil, não é, a gente seguimos essas diretrizes, e uma das coisas que a gente pode estar problematizando é que o Fique em Casa, na verdade, ele atendeu, não é, e atende a um determinado grupo social. E é esse grupo, não é, que detém as forças de produção, não é? Que são os donos de meio de produção. Porque quem está no processo, no chão da fábrica, né? Quem está... Das cozinhas, né?
quem estão nas cozinhas, nas fábricas, não é? Quem foram os entregadores, não é? Dos nossos lares. Eu sou uma mulher negra, mas eu nem gosto de dizer que eu ocupo espaços de privilégio, porque o racismo, ele atravessa a minha vida desde que eu saio da porta da minha casa até o meu destino no trabalho. E eu posso dizer 2 exemplos. Aqui no elevador já perguntaram em que andar eu trabalho, e na policlínica onde eu atendo, as pessoas entram na sala e perguntam se eu sou a psicóloga mesmo. Já aconteceu isso várias vezes. Oi, Iris, eu estava lembrando daquele dia que nós fomos para o bar, lembra? Que nós duas fomos num bar, e quando eu passei direto, não percebi que as pessoas estavam sendo revistadas, e entrei. E você veio atrás e foi barrada pela segurança, lembra? Isso aí. Mas é quando a gente fala desse racismo estruturado, é porque esse corpo negro, ele é investido desse imaginário social, não é? Esse corpo é ameaçador. Aí, né, dialogando um pouco com as nossas teorias, né, dos nossos escritores, das nossas filósofas, Grada Quilomba é uma escritora que ela vem justamente problematizar essa questão da mulher, né, neste lugar. Ou ele é o lugar da subalternidade, né, o subalterna, né, ou é o lugar da exotização. Esse corpo que não é para o amor, mas ele é para o prazer e ele é para as aventuras. E quando a gente começa a entender essas teorias, a gente começa a compreender como isso estrutura, a gente começa a fazer as rupturas, não é? A gente começa a entender a importância, né, de que esses corpos negros possam estar em lugares de fala, em lugares de poder. Eu venho acompanhando a trajetória de Djamila e ela vem falando sobre o lugar de fala e ela foi muito mal interpretada. E ela, ultimamente, fez uma discussão, uma live com o professor Leandro Carnal, e ela traz um certo incômodo de como o livro, né, que ela lançou, foi o ano passado, né, além do pequeno manual antirracista, que ganhou o prêmio Jabuti, né, também tem o lugar de fala, onde ela vem nos orientar que só quem pode falar do racismo mesmo é quem sente na pele. Então, quando você me alertou, você foi que chamou a atenção, né? Eu achei muito bom, achei muita sensibilidade da sua parte, Alda, porque não é todo mundo que percebe os cenários racistas. Não é todo mundo. Inclusive, naturalizam. Inclusive, dizem que isso é coisa da nossa cabeça. Ainda dá um diagnóstico. Ah, você é paranoica. Não é? Pois é, nós não ficamos nesse lugar, né? Nós fomos embora em revolta ao desrespeito de eu não ter sido também revistada ou não ter sido revistada nenhuma das duas, né? Essa falta de critério dela, esse critério racista, perdeu duas clientes ou 4, que nós éramos 4, né? Éramos 4 naquele momento. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva de uma pandemia, a gente soube que esse processo ele deflagrou várias questões que a gente precisa trazer para a roda do debate, não é? E não só para debater, mas a gente precisa propor como a gente vai enfrentar todo esse processo, porque não é daqui. Eu vou ser bem pessimista. Eu não acredito que esse processo que a gente vai poder ter essa incursão na sociedade, que minha passabilidade e a passabilidade das pessoas negras vão ser tranquilas. Elas estão sendo tensionadas, não é? Inclusive porque pessoas negras estão começando a ocupar esses espaços de fala, espaço de poder, no legislativo, no judiciário, né? Que a gente sabe que esses lugares, eles sempre foram ocupados por corpos privilegiados, e com isso a gente pode também estar dialogando sobre a questão da meritocracia, porque a gente só pode falar de meritocracia se a gente compreender que a linha de partida seja igual para todos os dois lados, né? Alguém falou para mim essa semana que eu vi alguma coisa, não sei, eu não vou dizer o nome da TV, porque eu não assisto e não vou trazer aqui
a propaganda, né? Mas teve um programa aí numa TV, numa mídia aberta, que apresentou essa questão da meritocracia, uma escada rolante, a pessoa subindo, não é? Normal, e uma segunda escada rolante, só que a pessoa subia, com a escada descendo e a pessoa subindo ao contrário. E apresentou assim, uma terceira escada rolante, que é a escada ao contrário, várias pessoas descendo e a pessoa tentando subir por essa escada. Além de ser o movimento contrário, ainda tinha que driblar aquelas pessoas. Então eu O achei, fluxo, né? O fluxo eu é de achei barrar. muito. A analogia que a gente faz desse cenário é que para as pessoas negras, sem vitimizar, porque é isso também que a gente escuta, é muito vitimismo, é muito mimimi, mas que é só você olhar ao redor. Vá no restaurante classe A, não é? Aliás, você não precisa ir no restaurante classe A. Vá no restaurante aqui em Casa Forte, por exemplo. Quem são os servidores? Quem ocupa os espaços serviçais, não é? A gente sabe que o Brasil ele contém quase 6 milhões. Eu não sei o número, mas é porque eu esqueci. Eu estava tudo anotadinho aqui, mas está uma bagunça. Mas só para trazer esse debate, que o nosso país ele ocupa um lugar onde ainda as empregadas domésticas, que é um trabalho análogo à escravidão, não é? Que foi há pouco tempo que a gente conseguiu aprovar a PEC das empregadas domésticas e que isso causou um grande reboliço na classe média dominante, porque muitas delas, a gente viu isso na pandemia, né? Muitas delas não puderam ficar em casa, tiveram que cumprir a sua jornada de trabalho. E só trazendo um pouco aqui da referência da Admirtes, não é? Que a gente acompanhou aquele episódio do abandono de Incapaz, de Miguel Otaviano. Onde é que Mirtes estava? Mirtes não estava cumprindo o seu isolamento social. Ela, enquanto empregada, uma mulher negra, periférica, estava ali na casa dos patrões, não é? E houve todo aquele desdobramento, aquela fatalidade que dizimou a vida da criança Miguel e que a gente entendeu enquanto movimento negro. E aquele abandono ele foi atravessado também pela pauta, não é? Pelo racismo estrutural, porque se fosse uma criança branca, mesmo se não fosse filho ou filha da Sari Corte Real, a condução seria diferente. E como foi bom que isso deflagrou, né? Bom com muito pesar, mas que isso desvelou, né, descortinou aquilo que a gente chama que não existe racismo no Brasil. Então, essa forma de aniquilação, inclusive dessas narrativas racistas que a gente tem no cotidiano, isso é muito sério, porque isso reverbera na falta de políticas públicas mais efetivas. As cotas é uma reparação histórica. E a gente vê a manobra do governo atual tentando, não é, destituir, não é, esse ganho histórico que foi para a população negra. E, Iris, eu vou pedir a Silvani para ela colocar nos comentários, partindo disso que você está falando, a resolução 018 de 2002 do Conselho Federal de Psicologia, que traz essas questões, não é? Importantes em relação ao preconceito e à discriminação racial, porque é uma pauta importante que o Conselho Federal e os conselhos regionais defendem, e tem um trabalho feito pelo CREPOP, né, pelo Centro de Referência Técnica em Psicologia, que fala exatamente isso que você está falando, das relações raciais, referências técnicas para a prática do psicólogo e da psicóloga, elaborada pelo CREPOP. Então, fala desse nosso papel e dessa construção política, que isso tem a ver com nossa atuação diretamente, né? Então, acho que é importante que as pessoas leiam, que as pessoas se informem, que as pessoas entendam que a gente que defende direitos humanos, a gente não pode estar alheio a essas questões raciais, as questões de classes. Não é à toa que essas coisas acontecem.
né? A gente tem que estar bastante atento. Queria cumprimentar aqui Robson Costa, né, que está sempre presente conosco, Ana Carla Freitas. Um abraço para você, Ana Carla, Simone Santos, gente, muito obrigada pela presença de vocês. E aí, Eu fico muito feliz em saber, né, que hoje é uma terça-feira, nós estamos aqui com pessoas, não é, contribuindo, inclusive com alguns comentários, né? Eu acho que esse processo de desconstrução, isso faz parte realmente de um posicionamento político do nosso conselho, não é? E que eu acho, como eu falei no início, a gente precisa estar trazendo, não é, toda essa questão de forma muito responsável, como o Conselho vem fazendo. Porque isso adoece as pessoas, isso maltrata a alma das pessoas, não é? Das pessoas negras. Porque as pessoas negras, elas são questionadas pela sua verdade. Porque eu ouvi alguém dizer que a carta de alforria hoje do negro é o diploma. Aí eu fico pensando, será que é o diploma? Porque a gente sabe que se o racismo ele está colocado na sociedade, né? Que ele coloca esses corpos nesses lugares sociais que a gente já discutiu aqui, que são os lugares, né, da superalternidade. Então, eu ainda questiono se essa carta de alforria ela não precisa, né, perpassar por outras questões. Porque eu conheço várias pessoas que têm doutorado, são professores de universidade, ocupam espaço, mas no ambiente, por exemplo, como o shopping, elas ainda vão ser, não é, identificadas como pessoas, não é, colocadas nesse lugar que eu falei. Então, quando a gente traz essa questão do que não existe o racismo no Brasil, essa ideia de escamotear, né, fazer desaparecer, né, sem que ninguém perceba. Não, não, vamos contemporaneizar, né? Mas isso não existe. Isso não só existe, como ela estrutura a sociedade. Porque manter essas pessoas nesses lugares da subalternidade, isso favorece aquilo que a gente chama do poder econômico, não é? É preciso ter pessoas para fazer a roda da economia girar. e isso é a Agora, reprodução da dominação, né? que é uma reprodução da dominação, porque a dominação ela tem essa representação, não é, do homem branco, hétero, cis hétero, não é, e elitista, e que quando a gente começa a compreender isso, aí é quando a gente consegue, não é, minimamente estar furando essas bolhas, minimamente a gente consegue ultrapassar, não é, e consegue com que a disputa de narrativa ela aconteça, não é? Porque o colonialismo, ele na verdade, ele foi o grande predisponente para demarcar, né, o lugar desses corpos. E, infelizmente, não é? Isso está posto na sociedade como um todo. Isso ganhou um grande cenário de debate, não é? E eu fico muito triste com aquele livro do Gilberto Freire, O Casa Grande, não é? Senzala, quando ele traz na sua narrativa aquele romantismo, não é? Do processo de embranquecimento do Brasil, que não foi romântico, ele foi a partir de estupro, de violência, não é? Ele foi a partir realmente dessa negação, dessa objetivação dos nossos corpos, e que essa denúncia ela não pode ser calada. A gente tem que denunciar isso cotidianamente, né? Eu estou aqui vendo no meu computador a foto de Marielle Franco, né? Uma morte atravessada não só pelo fato de ser uma mulher, pelo fato de ser uma mulher negra, pelo fato de ser uma mulher LGBT, e que a gente não consegue, né, revelar essa pessoa, né, que esse grupo, né, que matou e que essa mulher, ela hoje representa toda a luta, né, de
de poder desvelar mesmo como é que a gente pode romper. Porque eu lembrei agora de um seminário que eu participei, porque vi várias coisas na cabeça, né? E foi uma mesa lá na Federal, eu fui falar sobre violência doméstica, não tinha nada a ver com o tema, mas a gente teve que furar a bolha e trazer algumas questões sobre a questão da necropolítica que sustenta, né, a institucionalidade da polícia, não é? Que infelizmente é uma polícia racista, é uma polícia misógina e que hoje faz até medo, tá? Eu fico até um pouco receosa de estar falando isso, porque a gente sabe que o neofascismo, né, na figura do presidente Bolsonaro, ele tem tentado fazer o apagamento dessas falas, né, com ameaças, com postura mesmo, né, ultraliberal. Só que Acuando, né? naquela época não tinha, a coisa não estava tão polarizada assim. E tinha um delegado de polícia que estava fazendo toda uma, né, ovacionando a ação da polícia no assassinato daquela fisioterapeuta lá em Boa Viagem. Eu não sei se vocês lembram, um assassinato terrível, que foi um feminicídio, não é pelo fato, atravessado pelo machismo, pela misoginia. E ele trazendo todo aquele depoimento do aparato policial que foi para prender o assassino. Então, eu aproveitei naquele momento e eu fiz algumas perguntas a ele, por que esse mesmo aparato, por que esse mesmo investimento não acontece com as meninas negras que são assassinadas na comunidade? Porque naquela época eu trabalhava na Liberdade Assistida do CREAS e a gente ouvia vários depoimentos das mães. Eu mesma liguei várias vezes para os adolescentes querendo saber como eles estavam. E a notícia que eu recebia era fulana foi assassinada. Então, lidar com isso enquanto profissional era muito chocante. E eu perguntei a ele por que não há o mesmo investimento, né, para o assassinato das pessoas negras. E eu fiquei muito triste porque outras pessoas acordaram na mesa também, né? Foi muito bom, outras mulheres feministas que estavam também começaram a fazer uma certa pressão, ao se posicionar politicamente, mas não houve, na verdade, uma escuta a essa demanda da gente. Estávamos ali enquanto representação, né, de alguns segmentos da sociedade e das instituições. Então, quando eu percebo que há esse silenciamento, né, esse apagamento dessa violência estrutural a determinados corpos, então isso precisa também estar na roda do debate. Né? E a gente sabe, eu nem sei se eu estou fugindo um pouco da pandemia, porque parece que a pandemia acabou, né? O povo está vivendo normal, né? Eu estou percebendo isso nas ruas. Vejo gente sem máscara. Os hospitais não estão percebendo isso, não, viu? Tá? Nos hospitais continua muito forte, triste, né? também. Aí eu queria trazer o racismo urbano que aconteceu na pandemia. Se a gente for ver o lapso temporal quando foi deflagrado o fica em casa, o isolamento, a pandemia estava ainda nos bairros de classe média alta da nossa cidade. Mas quando foi adentrando para os bairros periféricos, entendeu? Então, isso não é um estudo que eu fiz. Isso eu tenho acompanhado, né, os coletivos de enfrentamento, os comitês que estiveram diretamente em enfrentamento ao Covid-19. Eu fiquei atendendo remotamente em casa os pacientes lá do ambulatório e eu pude perceber também a dificuldade que foi para manter, porque você sabe que as pessoas que acessam o Sistema Único da Saúde, a maioria são as pessoas periféricas, negras, né? Então, o acesso ao dispositivo do telefone, o acesso a um espaço privado, não é, para poder ser atendido, ser atendida, não havia, porque é muito fácil dizer, não fui contra e não sou contra ao plano de contingenciamento,
mas eu acredito que isso reverberou e deflagrou uma dívida histórica com os corpos negros. Porque ficar em casa com 10 pessoas num vão de 2 metros quadrados é confortável para quem? Como é que eu vou fazer uma discussão para uma pessoa que precisava ir trabalhar, que dependia daquele dinheiro? Porque a gente sabe que o auxílio emergencial foi uma vergonha, né? Primeiro era R$ 200. Para ser aprovado os 600, foi preciso uma força progressista, não é? Para que esse direito garantido, um direito constituinte. Então, eu fico até me emocionando com relação a essas questões, porque isso mexe com as estruturas de quem resolveu se deslocar da zona de conforto. Eu confesso que há 10 anos atrás eu não tinha essa percepção, não é? Dessa discrepância social atravessada pelo racismo. Eu moro perto de bancos e eu passava, eu dizia, eu não vou mais fazer esse caminho, porque é humilhante. É filme de Constrangedor, é. As filas de banco foi muito difícil. Eu Veja, acho que uma coisa que chama muita atenção, né? As pessoas, principalmente de classe média alta, reclamam muito que o povo está todo na praia, está todo na praça, né? E não se incomodam com a aglomeração, nem do metrô, nem do ônibus. A empregada doméstica da casa dela vai de metrô e ela não está preocupada com essa aglomeração e nessa exposição. Agora, a pessoa está se divertindo na praia, aí é um furador de isolamento social, é um furador de... Então, o lazer, o prazer, também ele é tendencioso para alguns, né? O direito de alguns somente de se divertir, de poder compartilhar lazer e prazer. Veja, tem um monte de gente aqui que eu queria cumprimentar: Magda Figueroa, Thelma Mello, Rosângela. Thelma Mello é nossa vice-presidente, né? Que bom que ela está aqui conosco. Rosângela Iglesias. Magda, Thelma, que bom vocês estarem aqui com a gente, né? Ioneide Menezes fez uma pergunta aqui: como trabalhar a questão do racismo não como uma questão só individual, mas institucional e estrutural também? Trabalhar o racismo, o antirracismo. Sim, o enfrentamento, né? O enfrentamento. Então, gente, várias frentes foram estabelecidas, né? O decreto, não é, na educação, de incorporar no currículo o ensino sobre a história, né, das afrodescendentes, né, dos indígenas. Isso foi uma decisão política, porque, como eu falei, o processo de escamotear, não é, o racismo, de apagar, não existe. Isso era tão forte na sociedade que, quando houve o decreto de poder incluir no currículo, né, o estudo sobre os povos afrodescendentes, isso criou muito problema dentro das escolas. Porque eu, conversando com um professor de história da Rural, o professor Ricardo Pacheco, ele estava dizendo, né, que na época, quando as universidades tinham muitos recursos, eram bolsas sobrando para a formação de professores. E a negação, a não adesão a esse projeto era muito grande. Então, a gente percebe que houve uma decisão de um determinado governo progressista, não é, de poder implementar políticas públicas para o enfrentamento. A lei de cotas também, ela foi muito bem-vinda, porque eu percebo como uma reparação histórica. Eu não fui cotista. Política afirmativa, né? As políticas afirmativas.
não é, que estabelecem, não é, os critérios, não é, para a inclusão, não só nos cursos de graduação, mas algumas universidades também têm aderido para os processos de pós-graduação, né, stricto sensu. Eu participei agora, eu tenho mestrado, não é? Mas eu participei de uma seleção agora na Universidade Federal do Espírito Santo para um curso de especialização e foi na Nicota. Eu já disse, eu vou nessa, porque é um direito, né? E como o direito ele não se autopromove, a gente E não se abre está. mão de direito, né? Pois é. E o concurso também aqui do Tribunal de Justiça houve, né, uma decisão política, porque foi compreendido que o sistema judiciário ele é muito racista, porque quem acessa, não é, a grande maioria são pessoas pobres e negras. E quem estava lá no atendimento, né, no acolhimento, às vezes nem entendia, não entende, né, esse lugar, né? Esse lugar da subalternidade que Grada Quilomba vem problematizando muito sobre esses lugares sociais nos quais a sociedade coloca os corpos negros. Então, quando houve o concurso, eu fui lá e reivindiquei a minha vaga. Aí eu estou esperando ser chamada, espero que chegue, não é? E eu pude pensar. Aí vem também algo muito importante, porque aí a gente começa a aparecer, não é? Porque tornar-se negro, não é? É um processo, não é? Porque o tornar-se negro ele perpassa por questões, eu digo que não de uma negação daquilo que foi imposto como negativo. Porque tudo que é relacionado ao negro é ruim, né? É negatividade, né? Não é luz, não é paz, não é? Não a brancura, né? Não é angelical. Então, quando eu escuto algumas pessoas negando essa identidade, eu até compreendo e acolho, sabe? Porque fazer essa associação a esse lugar da negatividade, isso é um sofrimento. Então, eu queria dizer para os colegas e companheiros aqui, psicólogos, né? Eu acho é importante colocar na anamnese, né? Nos dados, nessa autodescrição do usuário, o quesito da cor. Racicu. Porque isso é uma demarcação desse lugar. E a gente pôde descobrir que no Brasil existem muitas pessoas negras, não é? As políticas afirmativas fizeram várias pessoas buscarem com a construção de suas identidades, né? O Suas mínimo de identidades. oportunidade já fez uma diferença, né? Sim. Algumas pessoas veem como oportunismo. Na verdade, eu vejo como uma eu comecei a perceber isso agora, que é uma questão mesmo de sobrevivência. Porque ser negro, essa identidade negra, ela ameaça a vida. Porque a gente tem o revólver, não é? O tempo todo apontado para nossa cabeça. Porque nós somos os corpos ameaçador, como eu já falei aqui no princípio, né? Que é aquele Mbembe, ele traz essa teoria, né? Que seria bom a gente se debruçar mais, que a gente estudar mais, que é o alterocídio, né? Que é essa negação. Não, eu não. O negro, para o branco, o negro não é meu semelhante. Ele é um objeto. E esse objeto que é investido de animalidade, de agressividade, é um corpo ameaçador e, portanto, ele deve ser aniquilado. Tá a serviço também, né? Tá para servir, né? Veja, Sim, Maxi Alves fez um comentário aqui que é impossível não deixar de lembrar o movimento Fique em Casa na classe média alta e fazer o comparativo com a inclusão da profissão da empregada doméstica como essencial e se colocando em risco. Né? Nicole Cavalcante também fez um comentário, dando boa noite, Nicole, falando que o auxílio vai acabar e o caldo vai engrossar, pois muita gente desempregada em 2021
e ela traz até o risco de saqueamento, e que isso tem um impacto muito grande, né? Essa ameaça, porque muita gente da população negra estava em situação de subemprego, né? Já numa situação de exploração e de desigualdade, e aí com a pandemia, o impacto disso na saúde mental, essa ameaça dessa perda de emprego, fez com que muita gente se submetesse a muitas questões, né? A se submeter a não denunciar essa exploração pelo medo de perder o emprego, pelo medo de perder o alimento dentro de casa, não é? Eu falava sempre dessa coisa dos extremos, não é? Eu trabalho em serviços, em um consultório particular, né, meu serviço privado, e trabalho em serviço público, e a gente vê a ameaça do tédio, levando eu estou entediada porque não posso viajar, porque não sei o quê, né? E vê a ameaça da fome, da morte, né? Principalmente para a população em situação de rua, viventes de rua. Então, isso tudo, essa disparidade tem um impacto muito grande na saúde mental e a gente não pode deixar de perceber isso onde a gente estiver, na empresa, na comunidade, a psicologia, onde estiver, na sala de aula, onde estiver, na escola, onde mais, né? No CRES, no CREAS, né? No serviço público, no nosso consultório privado. A gente não pode perder essa dimensão. Onde a psicologia estiver, a gente precisa se posicionar denunciando e entendendo esse sofrimento psíquico que é diferente de quem está sendo tão ameaçado, né? E aí eu queria, Iris, que tu falasse um pouco sobre a questão do feminismo, né? Quanto é recortado disso, porque quando a gente fala da questão da interseccionalidade, a gente está falando a diferença de pessoas brancas e pessoas negras, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas também é uma diferença muito marcante quando a gente pensa na mulher negra, né? O quanto de sofrimento e de dificuldade que essa pandemia trouxe para essa mulher. E aí eu queria que tu trouxesse a importância do feminismo, da pauta feminista na questão do enfrentamento ao racismo. Falar um pouquinho mais sobre essa parte. Atualmente a gente está debatendo sobre feminismos plurais, não é? Porque o feminismo ele nasce, né, precisamente na França, né, na década de 60, 70. Nós temos grandes nomes, não é? Aqui no Brasil, Helena Hirata, né? Na França, Simone de Beauvoir. Tem várias feministas que problematizaram, não é, essa questão do patriarcado, do machismo, não é? Que é uma postura de aniquilamento, né, da expressão das mulheres, não é? Dessa igualdade que a gente luta, não é? Historicamente. Mas quando a gente vai falar do feminismo negro, a gente precisa fazer alguns apontamentos. Bell Hooks é uma escritora negra também, ela vai falar sobre essa questão no seu livro. E eu não sou uma mulher, não é? Porque enquanto as mulheres do feminismo, as mulheres brancas, elas querem a liberdade de seus corpos, os nossos corpos eles já eram violados, violentados. Eles já serviam a Casa Grande. Então, a marcha da vadia, por exemplo, isso é uma discussão bem, bem pertinente. Ela não representa as mulheres negras, porque as mulheres negras elas não tinham nem opção de dizer não, não é? Àquela violência. A história da ama de leite, né? Elas pertenciam aos seus senhores, não é? E as suas senhoras, né? E as suas senhoras, não é? Os seus senhores e as suas senhoras.
Então, quando a Bell Hooks ela faz assim, por que eu não vou querer que um homem não abra a porta do carro para mim? Ninguém nunca abriu a porta do carro para mim. Entende a diferença? Uhum. Porque esse lugar da subalternidade, né, que são os lugares serviçais, eles atravessam, né, desde a Casa Grande até os dias atuais. Então, falar do feminismo negro é poder entender que existe na hierarquia, não é? Na pirâmide hierárquica da dominação, aí eu vou ser bem, bem categórica. O homem branco, os homens negros, as mulheres brancas, os homens negros e abaixo estão as mulheres negras, não é? Então eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Ele está disponível, inclusive PDF. Eu acho que bem, houve até uma polêmica, né, com o pequeno dicionário antirracista de Djamila, porque Eu ia ela não comentar isso, né? ela não tinha autorizado e depois, não, Jamila, porque você, na época que você estudava, você não tirava xerox. Aí houve uma tensãozinha aí, ela se posicionou com relação a isso, porque eu acompanho, né, toda a trajetória dessa filósofa, porque é uma pessoa que vem debatendo isso mais presentemente, uma mulher jovem, uma mulher Deu o que maior está show realmente. no Roda Viva, não foi? Pô, eu Deu não show. assisti ainda o Roda Viva, eu Eu estava com agenda nesse dia. Mas, assim, falar desse feminismo, esses feminismos plurais, é poder entender também esse racismo recreativo, não é? Que a gente sabe que os negros na mídia, nas novelas, nos filmes, ocupam aqueles lugares onde eles são ridicularizados, ridicularizadas, não é? E que isso passou desapercebido durante muitos anos, não é? Na verdade, a dívida histórica com o povo negro são 4 séculos, minha gente. São 4 séculos. E se a gente não viveu naqueles séculos, ainda está na memória afetiva, imaginária, na memória social das pessoas. Então, é preciso a gente fazer esse deslocamento a partir da gente mesmo, enfrentar o racismo que existe em cada um de nós, porque ele existe, Uhum. porque ele é sutil, ele é no dia a dia. Ele começa com as frases assim: ah, eu não sou racista, mas aí vem as frases. Eu não casaria com a mulher negra, eu não casaria com o homem negro, entendeu? Ah, eu tenho uma amiga racista, né? A teoria do negro único. A empresa toda, pessoas brancas ocupando espaços de gestão, de poder, de dominação. Aí tem o negro, olha, a empresa não é racista, aqui, aí leva o troféu, né? O negro de estimação, né? É isso que a gente costuma dizer. E a ciência também, né? Quantos pesquisadores, né, tem debaixo das suas faixas, dos seus estudos, os negros favelados de estimação, não é? Estudam esses corpos, fazem experimentos, né, sociais, mas que na verdade não reverbera, né, em produção e na quebra, né, dessas estruturas que nos ameaçam o tempo todo. Então eu deixo aqui essa fala no sentido de que quem está na academia, quem está na assistência, né, no dia a dia, a gente percebe que também precisa entender que quando a gente silencia, quando a gente é omisso diante das cenas, não é, de racismo, a gente também está reproduzindo o racismo. A gente precisa romper essas alianças, né, as alianças da branquitude. Não é fácil, mas ele já é um caminho andado quando a gente reconhece nas nossas falas alguns signos, não é? Algumas falas que às vezes são bem difíceis de falar. Algumas pessoas criticam quando a gente fala, não, gente, essa história de esclarecer, né? Vamos desconstruir essa linguagem, não é? Essa que é oriunda do iluminismo, não é? Que trouxe a luz.
Então, esse processo de desconstrução, ele não é fácil, porque ele está na história, está arraigado, ele estrutura a sociedade, eu vou falar isso o tempo todo, porque a gente sabe que ela estrutura mesmo, mas eu acredito que só esse momento aqui, onde tem algumas pessoas assistindo, eu acredito que isso já pode fazer alguns deslocamentos e fazer as pessoas olharem para si e poder entender, né? E assumir a bandeira antirracista, que é isso que a gente está precisando. Então, Uhum. falar do feminismo negro, eu não tenho muita autoridade ainda, que eu ainda estou adentrando, mas é só entender essa classificação dessa pirâmide. Que Angela nós Davis fala bem, de uma forma bem acessível também, né? Se as pessoas quiserem pesquisar, também é uma autora que escreve um pouco sobre isso, Eu não né? entendo quem Escreve é a autora. Angela Davis. Sim, ela Tem vem vídeos ela inspirando explicando, gerações, não é? é, e ela Vem tem inspirando vídeos gerações. explicando, então assim, o acesso hoje está muito maior, está muito melhor. Então, assim, você pode sim reformular seu processo de educação, seu processo de formação é estrutural, mas a gente pode fazer essa mudança. A gente pode não alcançar essa condição de igualdade que a gente defende hoje, mas isso só vai melhorar se a gente começar a fazer cada dia, a toda hora, né? Então, assim, não é uma coisa de que, como eu não vou ver, não, veja. Você vai ver, você não vai ver, pode não ver, pode ser que a gente, né, os nossos netos e bisnetos possam viver uma sociedade mais justa e mais igualitária. Mas se a gente não começar de agora, eles não vão conseguir colher isso não. A gente tem que fazer agora. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre o dia 20 de novembro, né? A gente está na reta final aqui do nosso tempo, né, que eu espero que tenha sido um pontapé para várias discussões, né, várias conversas mais para frente, e que estimule as pessoas a lerem. O Conselho Federal de Psicologia também tem uma nota que foi construída numa PAF falando sobre a nossa linguagem, o quanto a nossa linguagem, né, é racista, né, quando a gente fala do criado mudo, quando fala palavras que aparentemente não tinham essa repercussão, as pessoas falavam pelo vocabulário mesmo como se fosse uma coisa banal, e está sendo racista, está reproduzindo o racismo, o termo denegrir, tem vários termos que a gente pode, né, ampliar o nosso repertório de palavras, estudar mais e poder diminuir esse racismo na nossa linguagem, né? O fazer nas coxas, tem uma série de expressões racistas que a gente pode abolir completamente do nosso vocabulário e pode ajudar as outras pessoas a se tocarem também, que estão sendo violentas, que estão sendo racistas, que estão sendo agressivas. Quando a gente usa o termo cabelo ruim, né? Quando a gente usa o termo cabelo pichain, né? A gente está trazendo o termo mulata, tem vários termos na nossa que vem de mula, né? Então a gente pode sim ampliar o nosso linguajar, aprender e aprender a respeitar mais as outras pessoas, né? Eu acho que isso é a gente fazer uma prática na vida, uma prática antirracista. E aí fala um pouco do Dia da Consciência Negra, né? Por favor, Primeiro é Iris. dizer assim que a gente teve que fazer toda uma discussão, porque o 13 de maio era o que foi ensinado no livro de história, né? Mas o 13 de maio, ele na verdade, ele não representa esse dia, porque não foi a partir de uma mulher branca, a princesa Isabel, que veio a nossa liberdade, não é? A nossa insurgência e a nossa luta, né, a partir dos movimentos que houve para o nosso processo abolicionista. Então, o novembro, ele traz toda essa representação mesmo dos quilombos, né? De fazer esse deslocamento para a força desse empoderamento das pessoas negras que se insurgiram, não é, nas suas revoltas, porque infelizmente, né, as narrativas cinematográficas só aparecem ali, né, no Pelourinho, apanhando, não é, naquele sofrimento, mas não traz narrativas da força, das resistências, não é,
que não é bom mostrar narrativas de resistência, né? Os governos não gostam, não é? Sempre gostam de ver aqueles cenários mesmo de processos de subserviência. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o 20 Não, eu dei um fala. sorriso aqui, porque tá mandando um beijo aqui para você, Clarissa Falcão, dando parabéns a você. E Graça Borges. Quando eu vi o nome de Graças, por isso que eu ri. Graças Borges está lhe parabenizando aqui também. E Magda está reforçando a importância da psicologia se aproximar dessas questões sociais, né, e raciais. Josélia também está felicitando pelo debate. O naturalismo sempre foi bandeira de luta e hoje muito mais com o acirramento neoliberal. O racismo, e eu li igualzinho feito ela botou aqui, o racismo sempre foi, né, o antirracismo. E aí Magda está pedindo também para incluir essas questões na formação do psicólogo, ainda na faculdade, né? Que ainda passa muito de leve sobre essas questões sociais. Né? Alda, eu vou contar só mais um episódio. Eu fui chamada para ser professora de uma faculdade. Eu não vou dizer o local, mas a propaganda, eu fui convidada para fazer parte da banca de aprovação desse curso. Quando o MEC chegou, ele fez pergunta. Eu era a única psicóloga negra na banca, né, de aprovação do curso. E quando o MEC chegou, ele tinha visto o currículo de todo mundo. Então, eles fizeram cada pergunta difícil às pessoas que eu já fiquei me tremendo, né? Eu disse, poxa vida, eu não sabia que seria assim. E nesse momento, ele foi perguntando a uma, bem, eu fui a última. Quando eles olharam para mim, eles disseram, que currículo, hein? Eu só vou fazer uma pergunta a você. Por que você quer ser professora aqui? Aí eu falei, argumentei. Aprovaram o curso. Eu fiquei tão feliz. Eu percebi que ali foi um posicionamento político daqueles dois, que eles são servidores de carreira. Uhum. E foi nesse governo agora de Bolsonaro, né? E eu fiquei preocupada, digo, eles vão vir querer embaçar o card quando foram anunciar o curso, colocaram uma imagem de uma mulher branca. E eu questionei. O meu questionamento naquela coordenação daquele curso foi um motivo para eu ser demitida sem antes assumir. Eu fui retirada do grupo de WhatsApp, recebi algumas mensagens ofensivas, não é? Porque eu fiz a segunda pergunta. Não, eu fiz a seguinte sugestão. Diante da baixa representatividade de psicólogas e psicólogos negros, por que a gente não usa uma imagem de uma pessoa negra? Isso foi um motivo pelo qual eu fui retirada, a revelia, né? Eu fui retirada do grupo, do WhatsApp, e o curso está acontecendo e eu não assumi o meu lugar como professora. Aí eu fico apaziguando a minha história, porque eu sei que aquela decisão do MEC, aquele currículo, e quando eles olharam para mim e disseram, que currículo, hein? Aquilo definiu muito a aprovação. Não é paranoia minha, não. Porque eles começaram a escavacar, eles começaram a puxar tanto dos outros professores que eu já estava me derretendo na cadeira. Eu digo, eu não vou saber responder essas perguntas. Que eles perguntaram sobre formação, perguntaram se que cursos eram aqueles que eles tinham realizados. Mas foi um certo massacre.
Aí sim, e teve um detalhe, filho, eu vi aqui toda a sua experiência na saúde mental nos CAPs, porque eu ia ensinar psicopatologia. Então, quer dizer, você tem gabarito para ensinar essa disciplina. E aconteceu esse incidente, né? Hoje eu não ensino, eu sou professora do Estado, no curso técnico, não é? Mas eu fiquei muito triste. Eu comecei a fazer todo esse processo mesmo de... Eu já estudava o racismo, eu já lia, já buscava, mas foi quando eu realmente aquilo me deu mais força. Eu acho que o universo conspirou e hoje eu levanto essa bandeira, tenho lido, tenho, né, sido chata em todos os ambientes, qualquer que seja, eu tenho trazido sérias problematizações, furando bolha, fazendo as pessoas realmente saírem das suas zonas de conforto e denunciar realmente que isso estrutura a sociedade, mas que a gente, quanto agente político transformador e um agente político que atua na arena da política progressista, inclusiva, não é? Antimanicomial, antiproibicionista, porque quando a gente assume essa bandeira, a gente já está fazendo o nosso processo, né, de enfrentar o racismo. Porque o manicômio, o proibicionismo, ele é nada menos do que sistemas, não é, para aprisionar e para matar os corpos negros também. E mais a própria guerra às drogas é uma guerra racista, né? Sim. É uma guerra racista que a gente não pode deixar de denunciar, não pode deixar de falar sobre isso. Né? Gente, eu queria só lembrar que todas as terças-feiras o CRP tem lives com temas de interesse da categoria, então vocês podem se disponibilizar para estar aqui conosco, trazer temas. Né? A gente defende a importância desse espaço de fala e de diálogo. Ele foi criado no período da pandemia como alternativa de nos aproximarmos, né? Mas a ideia nossa é que tem dado tão certo, assim, tem sido tão importante e tem sido de um aprendizado, sabe? Toda a live é uma aula, né, prazerosa de ouvir, de entender. Você não sabe como você, trazendo essas coisas todas, faz assim na minha cabeça vai abrindo assim. Então, eu sou tão alimentada com esses espaços de diálogo mesmo da psicologia. Né? E eu queria agradecer muito a tua contribuição com todos esses autores e autoras que você citou. Isso traz a importância, e assim, é uma questão de escolha ser antirracista. Tem que se rever seu trabalho, mas tem também que estudar, tem que se dedicar, tem que abrir caminhos para poder fazer essa transformação. Eu sempre repito isso, né? Todo canto que eu falo, né? Assim, a gente faz história, a gente muda a história. E a gente muda a história com luta, com estudo, com trabalho. O nosso diploma uma arma que a gente defende, né? Da palavra, da discussão, né? do aprendizado. O arcabouço teórico ele vem para favorecer uma prática melhor. E o nosso código de ética traz isso também como muito importante. Né? Então, eu não sei o nome da pessoa, tem escrito Hang Ferreiro. Ele está parabenizando também, disse que chegou um pouco no final, mas está todo assim, belíssimo. Hang é um amigo que eu conheci pelo percurso formativo na RAPS, lá em Itajaí. A gente fez uma formação lá, eu e Thelma, e ele é um poeta. Ah, que bom. Então, gratidão, Hang, eu adoro suas poesias. A gente foi para a Flip em 2017, né, que é a feira literária, a Flip, a feira internacional, lá em Paraty. A gente foi maravilhoso e a gente se tornou amigo e, enfim, foi dessa... A arte cura, né? A arte, sim, ela é... Sigam o Hang, gente. As poesias dele são de atravessar nossa alma. Vou anotar aqui. Vejam,
a gente já está nos instantes finais. Eu sei que essa conversa não termina, essa conversa ela tem que estar o tempo todo Só queria mais reverberando. Eu só queria mais dizer assim a Magda sobre o processo de formação. É assim, Magda, eu acredito que a nossa, né, que nós atuamos no campo progressista e no enfrentamento ao racismo, a gente precisa sim estar furando bolhas e estar falando e estar, sabe? Às vezes eu sou professora, gente, de um curso hoje, né? Eu só sei que os e-books que eu escrevo, a coordenadora pedagógica, ela fica, Iris, como é que tu pega um assunto, prática de qualidade e competitividade, que é a disciplina, e coloca o assunto antirracista dentro desta... Aí eu digo a ela, gente, eu sou consumidora. Então, dentro da disciplina, existem algumas ferramentas de medição de qualidade. E uma das ferramentas é a pesquisa de mercado. E a pesquisa de mercado é ouvir a voz do cliente. Se o cliente chega numa loja e ele é tratado mal porque ele é negro, eu pego essa pauta e jogo dentro do livro. Aí ela sempre diz, Iris, tu é massa. Porque só fazendo pá, ela faz vários elogios, né? Só quem lê sobre isso, quem está nos movimentos, é quem consegue trazer essa discussão para o RH. Não é? As entrevistas, aí eu coloco vídeos, porque o curso de RH é um curso muito importante, né? E os processos de racismo se apresentam nesses espaços de seleção. Quando Aí ela fica boa tão feliz. aparência, né? Quando associava o boa aparência a você ter cabelo liso, a você ser branca, né? São coisas que algumas vezes são muito escancaradas, outras vezes são subliminares, assim, são muito disfarçados, muito sutis, mas que não deixa de ser racismo, né? E aí, para a gente poder fazer o que Hank está propondo aqui, né? Brindar o antirracismo, eu queria que você usasse esse tempinho final aí para falar, né? Dizer que todas as terças a gente está com live aqui, que a gente convida Magda, Graças, venham trazer aqui contribuições, falar com o CRP, vocês são muito bem-vindas, portas abertas para a categoria, para a gente poder ampliar esses debates, né? Esse tema vai voltar, a comissão de enfrentamento ao racismo tem algumas surpresas ainda essa semana. Sigam o CRP02 nas redes sociais, que vocês vão ter muitas informações interessantes que estão sendo produzidas pela assessoria de comunicação, junto com a comissão de enfrentamento ao racismo. Lembrando também que o que é bom a gente repete, né? A repetição, como Freud dizia, não é só para elaboração, não. Também é bom, porque quem é bom repete, né? O que a gente gosta, repete. E aí, Iris vai estar na quinta-feira mediando a psicologia em ciclos, que é uma nova forma de comunicação que o CRP está fazendo junto com a categoria, que aprofunda mais os temas que as lives vão pincelando. A live, na verdade, é aquele cena dos próximos capítulos, né? Estimulando que porque, como é uma atividade que confere certificado, a gente precisa que as pessoas façam inscrição pelo Simpla, certo? Então, é quinta-feira agora, às 19 horas. Então, faz antes a inscrição, recebe a confirmação e entra no dia para assistir o debate e participar das discussões numa sala fechada no Simpla, certo? E aí, pela inscrição, as pessoas receberão um certificado. Então, tempo aqui finalzinho, vamos aproveitar para você se despedir. Eu quero agradecer ao CRP, dizer assim que eu fico muito feliz de estar debatendo sobre essas questões, porque isso também é um processo de cura da gente, não é? Porque quando você fala, né, fundamentada nesses escritores, nessas escritoras negras, eles trazem na alma mesmo, não é? Essas denúncias, esses debates, né? Tentando fazer com que o outro possa fazer o seu deslocamento para fazer uma frente, né, de enfrentamento.
estar aqui debatendo com a minha categoria é muita honra, é muito reconhecimento mesmo, por isso eu, né, faço a minha reverência, né, de gratidão. Agradecer aí a Graça, né, a Clarissa, são duas amigas minhas, né, entre outras também eu pude acompanhar algumas pessoas, eu vi Eduardo também, a Hang, que está aqui, Thelma, Magda, foram as pessoas que eu pude identificar aqui passando. E dizer a você, Alda, que eu gosto muito de dizer às pessoas que eu me sinto muito bem representada tendo você, não é, na gestão, né, na direção do CRP, e dizer que eu estou aqui disponível, não é, para o que der e vier. Estamos juntas, né? A luta Juntas é e nossa. conectadas. A luta é nossa. Gente, boa noite. Muito Boa obrigada noite. pelo apoio, a Silvania. Obrigada a Iris. Foi uma noite brilhante, assim. Muito obrigada mesmo. Né? Acho que é muito importante a gente estar trazendo sempre esses temas e estar discutindo e estar abrindo a mente para pensar, né? Quem gosta de psicologia, quem gosta de trabalhar com gente, precisa gostar de ouvir, de pensar, de crescer, é tão importante, né? Então, eu queria dizer que uma conversa sobre racismo e uma conversa contigo, né? Traz um engrandecimento para a minha profissão como de psicóloga, né, para o lugar que eu ocupo no CRP, mas também traz muita grandeza para a minha pessoa como mulher branca. Né? Assim, você me ajuda a ser uma pessoa melhor toda vez que a gente conversa. Então, eu queria aproveitar também essa oportunidade para lhe agradecer o quanto você me ajuda como gente, né? Quando a gente pode conversar, quando a gente pode não só ao vivo e a cores assim, mas na vida mesmo, né? Nos passeios, nas caronas, nas conversas. Então, dizer para as pessoas que não puderam assistir que a live fica gravada, poder assistir, porque vale a pena ver de novo eles falando. E Então, se muito alguém obrigada. quiser, né, alguma sugestão, eu tenho alguns livros em PDF que eu comprei, viu, gente? Mas tem também disponível, a gente pode estar disponibilizando e a gente sempre trazendo essas referências. Ok, Enfim, então, é isso. então, boa noite, muito obrigada. Eu vou encerrar agora e a gente se vê quinta-feira. Psicologia em Até Círculos. quinta! Tchau, tchau, minha querida. Beijão! Beijos.